Queria saudar a todos os irmãos e dar as boas-vindas a cada um dos presentes. Viemos aqui com o propósito sempre o mais elevado possível de prestar culto a esse grande e soberano Deus que nós adoramos, aquele que nos amou ao ponto de enviar o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Queria então convidar a todos os irmãos a estarmos num tempo de oração, enquanto ouvimos o prelúdio que será tocado. Enquanto isso, nós estamos na presença do nosso Deus, concentrando-nos exatamente naquilo que viemos aqui fazer esta manhã. E a razão principal da nossa vinda aqui não é nos encontrarmos uns aos outros, é verdade que isso também é bom, mas, acima de tudo, estamos aqui para adorar a esse grande e soberano Deus. E é exatamente a glória e a adoração a Deus que fará com que, como resultado, então nós também nos sintamos bem uns aos outros. Portanto, vamos ouvir o prelúdio enquanto permanecermos em oração silenciosa. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de nós aqui presente. E queremos dedicar-lhe esse tempo do nosso culto, louvando e agradecendo as bênçãos que temos recebido todos os dias. E antes então de fazermos a nossa leitura responsiva inicial, eu quero orar com os irmãos. Vou pedir para ficarem de pé. Vamos agradecer a esse grande e soberano Deus. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu amor por nós. Nós te louvamos, ó Pai Santo, pela tua misericórdia, pela tua graça que alcançou as nossas vidas. Estamos aqui, Pai Santo, como resultado da tua obra, não por merecimento, mas por tudo aquilo que Cristo conquistou por nós. E a nossa presença aqui, ó Pai Santo, é a expressão da nossa resposta de gratidão por todas as bênçãos que temos recebido. Em primeiro lugar, a bênção da própria salvação. Nós te agradecemos, ó Pai Santo, e rogamos que a tua ação se manifeste no nosso meio e que, ao sairmos daqui, ó Pai, possamos ficar mais perto de ti, mais próximos do teu amor
mais próximos da cruz e também mais prontos para te servirmos. Nós te agradecemos tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Então vamos fazer a nossa leitura responsiva, que será projetada, engrandecendo esse nome, que é sobre todo o nome do nosso Deus. Ele é a razão não só da nossa existência, mas também do nosso culto. É adoração somente a Deus. Então, diz assim a nossa leitura, e vamos seguir a ordem projetada ali na tela. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso Ele é. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Ninguém encomendou um sermão a Deus. Ele não se sentiu sozinho, por isso é que teve a necessidade de criá-lo. Ele criou simplesmente porque desejou criar. Determinou criar. Portanto, toda a sua criação deve existir para o seu louvor. E é isso que nós queremos cantar. Vamos começar por louvar esse grande e soberano Deus, o Deus que nós adoramos. Quem é o Deus que nós adoramos? E a Bíblia responde dizendo que o Deus que nós adoramos é o grande Eu Sou. É aquele que está fora do tempo. É aquele que existe independentemente de tudo aquilo que Ele criou. É o Santo, o Deus de Israel. O Deus que toda a terra e céus criou, com o poder da sua palavra, reina com Deus a quem os ventos obedecem, uma palavra é suficiente para os mortos levantar. Nada é como Ele, grande és o Deus que adoramos, o Todo-Poderoso e soberano, grande misericórdia. O Deus, o que desceu desde o seu trono para levar sobre os seus ombros a nossa culpa e transgressão. Jesus é exaltado sobre todos, o nome sobre todo nome, somente nele a salvação. Nada é
Ele está presente. Nós adoramos um Deus que é todo-poderoso, mas também é onipresente. Não há espaço onde possamos ficar sem Deus. Como bem percebeu Davi, disse que não há lugar nenhum onde eu me possa esconder de ti. Portanto, não podemos ficar longe de Deus. E para nós ainda filhos de Deus, com a habitação do Espírito Santo, que são as nossas vidas, então ficamos eternamente ligados a esse Deus. E em qualquer lugar temos que viver Coran Deo, como diziam os reformadores. Sempre diante de Deus, em qualquer lugar, glorificando, prestando culto a esse soberano Deus, no trabalho, em casa, no encontro com os amigos, na praia, em qualquer sítio. Deus está presente e Ele deve manifestar a sua presença nas nossas vidas. Vamos cantar esse cântico tão lindo que nos fala deste Deus que está presente. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Obrigado, Pai Santo, pela Tua graça. Obrigado pela Tua presença constante. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado pelas bênçãos que continuas a derramar sobre cada um de nós. Nas nossas lutas, nos nossos problemas, nos nossos conflitos, nas nossas dificuldades, Tu estás sempre presente, ajudando, perdoando, consolando, confortando, solucionando os nossos problemas. Oh Pai, nós Te queremos louvar e queremos cantar louvores ao Teu nome, oh Pai Santo. Recebe o nosso culto esta manhã. Receba a nossa adoração. Receba a nossa gratidão, Pai Santo, por tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nós estamos agradecidos, ó Pai Santo. E esses cânticos, ó Pai Santo, essas orações são a expressão da nossa gratidão a Ti. Receba o nosso culto. É isso que Te pedimos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus está presente e como resultado da Sua presença nas nossas vidas, nós também temos alegria quando vemos os nossos irmãos que estão ao nosso redor. Esse é o momento de saudarmos ao irmão que está ao nosso lado, dizer um olá. Ainda estamos a guardar, acumulando essa saudade do abraço, que um dia será possível, queremos nós. Esse vírus não vai permanecer para sempre. E mesmo que permaneça, nós vamos nos adaptar a ele e vamos retomar o nosso novo normal. E um dia voltaremos a nos abraçarmos. Irmãos, podem sentar-se.
E neste momento eu quero pedir ao pastor para vir aqui, tem duas notícias, duas informações importantes, uma relativa à nossa igreja aqui, local, e a outra informação tem a ver também com o mês de missões nacionais que estamos a comemorar no nosso país. E depois, então, depois das palavras do pastor, teremos um pequeno vídeo que nos desafia mais uma vez sobre um campo missionário também aqui dentro do nosso país. Pastor, é para lá. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja connosco. Nós estamos a ter um ano diferente, mas apesar disso, nós como igreja precisamos de ter uma assembleia. Não fizemos até aqui, mas apesar de tudo, nós queremos que é possível presencialmente termos uma assembleia. Estamos a convocar os irmãos para uma assembleia no dia 29, de hoje a 15 dias, será o último domingo do mês. Tendo em conta a situação atual, nós não conseguimos neste momento fazer grandes previsões. Estamos com limitação de recolher obrigatório a partir da 1h e estamos a cumprir e a respeitar aquilo que está a ser estabelecido. Mesmo o nosso culto das 11h30 terminará em tempo das pessoas poderem sair, em tempo útil. Há uma declaração preparada para os irmãos que estiverem naquele culto, porque estão a deslocar-se para casa. Mas tendo em conta esta contingência, esta assembleia que deveria acontecer da parte da tarde, terá que ser da parte da manhã. Então, é pedir aos irmãos um esforçozinho para nesse dia levantarem um pouco mais cedo. Estamos convidando e convocando os irmãos em assembleia para estarmos aqui às 9 da manhã, no dia 29. Assim temos 2 horas, é uma assembleia única, mas é uma assembleia pesada, porque nós temos eleições, temos que conversar sobre o plano de atividades, temos que ouvir o que é que se tem passado do ponto de vista financeiro ao longo deste ano. Portanto, há muita coisa a tratar. Acreditamos que até às 11 conseguimos vencer a agenda e às 11h30 teríamos então o nosso culto. Eu preciso então de 2 coisas dos irmãos. Primeiro, se o irmão é membro da igreja e vai estar presente na Assembleia, se o irmão é membro da igreja, porque só os membros podem estar presentes, eu preciso que o irmão se inscreva e que guarde o seu lugar. Não temos espaço para toda a gente, como os irmãos sabem, mas acredito que temos lugar para um bom número de membros da igreja estarem presentes nesse dia às 9h. Segundo, se o irmão tem algum cargo, exerceu alguma função ou recebeu algum cargo para este ano, os irmãos perceberam que houve vários cargos eleitos para este ano que não fizeram praticamente nada, porque não dava para fazer, não é? Então, a direção da igreja decidiu que nós não deveríamos fazer alterações e deveríamos procurar manter os irmãos que foram eleitos. A não ser que alguém diga, olha pastor, mas eu fui eleito para tal cargo, mas eu não vou conseguir mesmo exercer. Então, se o irmão não consegue cumprir com aquele cargo que recebeu para este ano e que possivelmente nem teve muito que fazer, então pedimos que os irmãos entrem em contato com o pastor e avisem. Ou telefonando ou mandando mensagem, olha pastor, afinal para o meu cargo. E nós vamos votar só aqueles cargos, digamos, das pessoas que não puderam ficar. Porque entendemos que a maioria não teve tanta atividade este ano, pode perfeitamente continuar a fazê-lo para o ano que vem. E assim facilitamos também a nossa agenda. Algumas pessoas já me colocaram, mas pastor, naquele outro fim de semana se calhar não vai haver restrições. Irmãos, está convocado para as 9h, vamos ver o que é que acontece. Nós estamos a ter que tratar das coisas quase que em cima, não é? Pode ser que domingo que vem tenhamos informação diferente e, se for o caso, transmitiremos aos irmãos. Mas para já fica assim. Esta inscrição para essa Assembleia ainda não está disponível agora, é claro. Ainda temos o domingo 22 pela frente, só depois é que estará. Mas os irmãos que quiserem vão organizando na sua agenda e na sua cabeça como é que vai funcionar, com a ideia de depois da Assembleia eventualmente ficarem para o culto de uma vez, porque nós só vamos ter um culto nesse dia. Ainda hoje, como nós temos atividades especiais, dizer aos irmãos o seguinte: este culto que estamos a fazer agora, às 10 da manhã, logo mais estará disponível no nosso site, no nosso canal de YouTube, a partir das 6h30, como é habitual. Mas estamos envolvidos na CMA, na Conferência de Música e Adoração. E a Conferência de Música e Adoração vai terminar hoje com um culto às 6h30 ao vivo, também no YouTube. E os irmãos vão receber esta informação através do WhatsApp da igreja. Como esta programação está gravada e está disponível, qualquer uma delas o irmão pode ver, ou na hora ou mais tarde. A nossa sugestão é que, se quiserem, assistam ao culto da CMA e depois podem assistir também. Se os irmãos já estiveram aqui, não vão assistir este culto novamente. Então terão o culto que vai acontecer às 6h30
ao vivo, que é o encerramento da nossa Conferência de Música e Adoração. Dia 29 também vamos levantar a nossa oferta para missões nacionais. E temos visto pequenos vídeos que nos falam sobre o trabalho que está a acontecer e vamos ver um agora sobre aquilo que está a ser feito ali na zona de Torres Novas. Olá, irmãos! Queremos contar-vos o que Deus tem feito em Torres Novas. Desde novembro do ano passado até março deste ano, mantivemos os cultos e EBDs, discipulado comunitário às quartas-feiras e individual, as atividades do Ministério Infanto-Juvenil, evangelísticas de crescimento espiritual e discipulado. Tivemos o arranque do projeto Mãos Missionárias, pelo qual tínhamos pedido aos irmãos para orar. Fizemos algumas atividades de artes manuais e recuperação de capas de Bíblias, que depois cada um de nós ofereceu no Natal como ação evangelística. Houve o arranque de um novo projeto para incentivar os irmãos à leitura de livros cristãos que são tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Fizemos o habitual culto de Natal com a participação de vários dos nossos irmãos, crianças e adolescentes, e terminamos com um lanche convívio. Desde março deste ano até agora, reiniciamos as nossas atividades presenciais logo que foi possível. Criamos novos meios para levar alimento espiritual a todos e angariamos dispositivos móveis para todos os que necessitam. Suprimos necessidades indo às compras e apoiando de várias formas os que necessitam, encorajando os irmãos em situações mais difíceis. Proporcionamos momentos de crescimento e combatemos o isolamento, criando um tempo comunitário de oração em formato não presencial e iniciamos um tempo devocional que é recebido todas as manhãs. Quanto ao Ministério Infanto-Juvenil, criamos tempos de crescimento espiritual online, devocionais e material para complementar e aplicar a pregação a cada faixa etária. Motivos de oração. Pelas respostas certas e criativas a cada desafio que esta nova realidade exige, para que o Senhor continue a guardar a nossa comunidade e para que possamos ser cada vez mais como Jesus. Pelas pessoas que continuam impossibilitadas de ir à missão por condições de saúde pessoais ou familiares, pelo suprimento das necessidades financeiras e de recursos humanos e pelo crescimento espiritual e numérico da missão. Que Deus vos abençoe. E como todos nós sabemos, não há bem maior que possamos fazer a alguém do que apresentar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que nós podemos dar a uma pessoa, um dia vai ficar aqui. Tudo o que nós pudermos oferecer a alguém, um dia esse alguém se vai separar daquilo que lhe oferecemos. Qualquer que seja a coisa. A única coisa que permanece por toda a eternidade é o relacionamento com Cristo, é a pessoa de Cristo. Então, nada melhor do que partilharmos essa mensagem da salvação aos nossos concidadãos, mostrando-lhes que há alguém, não uma religião, mas uma pessoa com quem se podem relacionar. Vou pedir ao pastor se nos puder dirigir uma palavra de oração, neste momento especificamente orando pelo trabalho que está a ser feito nesta área do nosso país e rogando que tudo aquilo que nós ouvimos ali, que é um resumo apenas do grande trabalho que está a ser feito ali, possa ser abençoado por Deus para que mais pessoas venham ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor. Querido Pai, nós te agradecemos por todos aqueles que, espalhados no nosso país, estão a levar o Evangelho de várias formas diferentes. Nós rogamos para eles a tua bênção, a presença do teu Espírito, a capacitação. Pedimos para eles, Senhor, o ânimo, a saúde física e espiritual, para que continuem a ser instrumentos nas tuas mãos. Obrigado pelos resultados que tens dado. Dá-nos a alegria de ver mais almas se voltando para ti. E fortalece, Senhor, a tua igreja no sentido de compreender a sua responsabilidade missionária. Desperta, Senhor, entre nós aqueles que tu queres chamar para a obra missionária e que tenhamos ouvidos atentos e corações disponíveis para atender ao teu chamado. Também dispõe, Senhor, os nossos corações para contribuir, de modo a que o trabalho não tenha falta de recursos. Toma, Senhor, aquilo que está nas nossas mãos e que te pertence. Nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém. Amados, para a nossa meditação esta manhã, queria convidar-vos a abrir as vossas Bíblias
no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Vamos começar no versículo 15 até o versículo 22. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos 15 ao 22. Então, quem encontrar pode ficar de pé. Vamos fazer então essa leitura bíblica. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versos 15 a 22. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram o dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai Santo, que nos revela a tua vontade, mas também que nos mostra o caminho para as nossas decisões diárias. A palavra que nos revela a tua beleza, que se encontra na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, ó Pai, suplicamos a tua graça, de modo a auxiliar-nos a compreender a tua mensagem para cada um de nós. Fala aos nossos corações, ó Pai Santo. Assiste-nos com a tua graça. É esta a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Amados, este capítulo 22 é um capítulo muito interessante. Se irmãos tiverem tempo em casa e lerem, verão que praticamente todo o capítulo 22 é um capítulo de testes. Mateus compilou esses diálogos de Jesus com vários grupos e, por alguma razão muito especial, juntou praticamente todos eles numa só parte da sua narrativa que nós temos como capítulo 22. Jesus está a viver a última semana da sua vida aqui, portanto, a sua popularidade já tinha atingido praticamente todas aquelas regiões, desde a Galileia até ao sul, a Judeia. Toda a gente queria ver Jesus, queria ouvir falar de Jesus, queria beneficiar de alguma coisa da parte de Jesus. Então, por onde ele passava, multidões iam atrás dele. A Bíblia chega mesmo a dizer que muitas vezes ele se ausentava no meio das pessoas para ter um tempo também para si, de oração, de introspecção. Enquanto os dias se iam aproximando para o dia da sua morte, então ele queria estar bem concentrado com seu Pai, mas as multidões não permitiam. Sempre que alguém dizia: olha, Jesus está naquela cidade, Jesus está naquela aldeia, as multidões afluíam. Mas no meio das multidões também vinham outras pessoas com outros interesses escondidos, sobretudo os religiosos, aqueles que achavam que Jesus era uma ameaça para si. Jesus era uma ameaça para a sua vida, para o seu conforto, para a sua religião e também para o seu estatuto. Então faziam tudo para desacreditá-lo. E uma das formas mais vis, diabólicas e satânicas de desacreditar alguém, se nós não conseguirmos apanhar essa pessoa numa falta, digamos assim, moral, por exemplo, é tentar apanhá-lo numa palavra, numa contradição verbal. É fazer questões, é colocar questões com segundas intenções para ver se a pessoa vai escorregar naquilo que diz. Pelo menos a partir
dessa falha, então nós podemos desacreditá-lo. Se não é um homem de confiança naquilo que diz, então tudo o resto também não pode merecer a nossa atenção. E Mateus faz questão de mencionar vários grupos que apareceram diante de Jesus com perguntas diferentes, mas todos eles apareceram lá com intenções escondidas. E aqui aparece o primeiro grupo. E é muito interessante ver a composição deste grupo que Mateus nos apresenta aqui. Jesus acabou de falar sobre uma parábola que mexeu com a estrutura religiosa no capítulo anterior. Se irmãos virem o capítulo 21, como termina, diz assim, versículos 44 a 46 do capítulo 21, diz assim: porquanto, Jesus a dizer, porquanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê seus frutos. Versículo 44 diz assim: e quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, versículo 45 e 46 dizem o seguinte: e os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham como profeta, ou tinham por profeta. Então eles ficaram tão conscientes de que aquela mensagem de Jesus sobre aqueles que desprezam a graça de Deus, sobre aqueles que se recusam de ir a um convite que Deus faz de boda, de celebração, essa mensagem era dirigida, sobretudo, aos religiosos e principalmente aos líderes religiosos. Eles perceberam muito bem. Embora o Senhor falasse por parábolas, mas eles eram pessoas inteligentes. Podiam interpretar e ver as lições que estavam por detrás. E eles chegaram a uma conclusão: este homem está a falar de nós. Ele merece morte. Só que, por outro lado, também as multidões iam atrás de Jesus e reconheciam na pessoa do Senhor Jesus Cristo a qualidade de profeta. E se os líderes religiosos procurassem uma confusão ou criar uma confusão no meio do povo, então obviamente o povo se viraria contra eles, porque o povo respeitava Jesus Cristo. Nem toda a gente ia a Jesus Cristo por boas motivações, mas pelo menos reconheciam que diante deles estava alguém que falava com uma autoridade impressionante. Ainda por cima fazia obras sobrenaturais, milagres que nenhum outro tinha feito até então. Então eles tinham algum complexo aqui e começaram a planear como apanhar este homem. Se não podemos criar um tumulto, se não podemos criar uma condição que crie um distúrbio social que se pode virar contra nós, nós temos que criar métodos, maneiras de apanhar este homem em falta. Então Mateus acaba por mencionar que o primeiro grupo que vai chegar é esse grupo que nós encontramos aqui. Jesus falou da comemoração, portanto, da parábola das bodas, e mais uma vez voltou a insistir que houve pessoas que se recusaram a aceitar esse grande convite de um rei que quis celebrar as bodas do seu filho. Sem dúvidas que os religiosos mais se convenceram de que estava a falar sobre eles. Então, eles decidiram fazer alguma coisa muito interessante. Amados, nos tempos de crise, normalmente somos desafiados a demonstrar a nossa lealdade. Se a nossa lealdade a alguém ou a alguma coisa é desafiada, é normalmente nos tempos de crise. Porque quando nós estamos a passar num período de crise ou num tempo de crise, normalmente as nossas emoções são mais ou menos a flor da pele, como se diz, não é? Somos muito sensíveis e isso se vê nos trabalhos. Há muitos relatos, e eu estava no outro dia num restaurante a ouvir uma conversa ao lado de pessoas que falavam da sua empresa, dos líderes atuais, pelo menos da atitude atual dos seus líderes. E as pessoas falavam da sua empresa como se fosse um campo de batalha. E eu ouvia um pouco ali aquela conversa pensando assim, é verdade. Portanto, aquele que tem a possibilidade de dirigir a vida da outra pessoa, aquele que tem, digamos assim, a faca e o queijo na mão, aquele que suporta, ou pelo menos é responsável pela vida, pelo sustento da outra pessoa, nos momentos da crise, se não for uma pessoa dotada de alguma ética, acaba por se aproveitar daquele momento de fragilidade alheia para condicionar as outras pessoas. Porque já parte do princípio
de que as pessoas não terão muitas outras opções. Ou aceitam as suas ordens, as suas condições, ou vão ficar numa situação pior. É aquilo que se diz aproveitar da fragilidade alheia para cimentarmos a nossa autoridade. Há pessoas que não são autoridades legais, autoridades dignas, mas procuram momentos de fragilidade das outras pessoas para eles marcarem a sua autoridade imposta. E no momento de crise, normalmente, nós somos testados a mostrar qual é o grau de lealdade que temos, não só para essas pessoas, mas, sobretudo, para o nosso Deus também. Porque exatamente nos momentos de crise também nós somos tentados a agir de forma ilegal ou agir de forma incorreta. E há muitas pessoas que são ordenadas a praticarem ou a terem algumas atitudes e algumas práticas que nunca tiveram até aquele tempo. Mas porque estão a passar num momento de crise e os responsáveis ou os patrões os obrigam a fazer isso, e eles sabem que isso é contra a sua ética, contra tudo aquilo em que eles firmam a sua vida, mas muitas vezes acabam por ceder, porque não há alternativa. Então é nessas alturas onde a nossa lealdade é testada. E esse texto que nós lemos fala-nos da lealdade, sobretudo da nossa lealdade máxima. Mateus diz que os fariseus consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Ou seja, fizeram uma reunião. O envio dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, em termos normais, grupos antagônicos. Podemos chegar mesmo a dizer que grupos rivais. Os fariseus são aqueles que respeitavam a lei. São aqueles que eram os representantes da moral cívica, sobretudo na Judeia. Aqueles que eram tidas como pessoas que andavam de acordo com as instruções dadas por Deus no Antigo Testamento. Embora houvesse falsidade e hipocrisia por detrás disso, mas também era um grupo que era a visão, o ideal de qualquer bom religioso dentro da Judeia. Os herodianos mencionados aqui não era um grupo religioso, mas era um grupo político. Eles estavam mais próximos da dinastia de Herodes. Ou seja, um grupo de pessoas que se afiliava, que se simpatizava com os Herodes e que buscava benefícios em resposta disso. Então procuravam informações para que Herodes tivesse, procuravam dar uma boa imagem de Herodes e também dos seus descendentes, para que ele tivesse uma simpatia, estivesse bem visto diante do povo. Então era um partido que vivia, sobretudo, para, por um lado, exaltar a governação dos Herodes, mas também, e como resultado, beneficiar de algumas coisas. E isso era contrário aos bons religiosos judeus, sobretudo os fariseus, que olhavam para todos aqueles que subjugavam o povo judeu, sobre todos aqueles que colaboravam contra os imperadores romanos como inimigos. E é muito curioso ver que esses dois grupos antagônicos, inimigos, que não se davam muito bem porque tinham interesses contrários, diametralmente contrários, e aqui estavam ligados ou coligados porque tinham um objetivo comum, um alvo comum a bater. É impressionante isso, como até os inimigos se podem unir para combater e destruir o inimigo maior. Então os fariseus, talvez por alguma razão, para não criarem suspeição, diz o texto, que mandaram os seus discípulos. É muito interessante. Em vez dos anciãos, dos fariseus de cabelo branco irem, eles mandaram gente nova. Gente que ferve com entusiasmo. Seminaristas entusiasmados, que pensam que sabem tudo e podem ensinar a toda a gente. E têm todas as perguntas. Vocês podem ir. E eles chegaram perto de Jesus, diz o texto bíblico. Chegaram e disseram: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Vejam a estratégia aqui. Eles chegaram com palavras de lisonja, palavras de ânimo.
Eles começam por embelezar, digamos assim, o próprio Senhor Jesus, colocar azeite, colocar perfume, colocar roupa boa. Começam com um discurso introdutório que deixaria toda a pessoa pronta para ouvir o que vinha aí atrás. É sempre assim quando as pessoas querem comprar alguma informação, não é? Querem comprar alguém, entre aspas. E eles chegam e, aparentemente, a descrição que fazem aqui do Senhor Jesus Cristo é uma descrição verdadeira sobre si. Ele, de facto, era um grande mestre, ele tinha vindo da parte de Deus e ele falava as coisas com autoridade e não se impressionava com as pessoas. Tudo isso que acabaram de dizer era verdadeiro. Mas essa não era a intenção principal. Eles não tinham ido até Jesus, de facto, para o elogiarem. Eles não acordaram naquele dia para dizer assim, nós iremos prestar um elogio digno a esse grande mestre que surgiu em Israel. Não. Isso tudo era para colocá-lo num canto sem saída. Pelo menos uma espécie de pressão. E há pessoas que são especialistas em fazer isso, quando querem alguma coisa, não é? Começam com aquela introdução que nos deixa assim. Pode parar, pede só, o que é que tu queres? Que eu vou dar tudo. Né? E eles provavelmente estariam à espera disso. Mas eles enganaram-se redondamente. Porque não olhas para a aparência dos homens. E depois então apresentaram a sua questão. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Reparem que este ou não é muito importante na pergunta. Porque Jesus estava a ser colocado numa situação em que só tinha duas respostas. É ou não é? É lícito ou não é lícito? É certo ou não é certo? Ele não tinha outra saída aqui. A pergunta era clara e eles tinham-a preparado bem preparada para que quando ele abrisse a sua boca, eles iriam encontrar uma razão para o apanharem. Se dissesse que sim, então ele estaria a contrariar a opinião maioritária dos judeus, que achavam que o domínio imperial romano já era um assalto, já era um desprezo para com a sua nação. E ainda por cima, cobrar o imposto anual, individual, a qualquer adulto, que era o caso aqui, decretado por César, era um insulto. E mais ainda, essa moeda que se usava para se pagar o imposto, era uma moeda que dentro de si trazia alguma imagem que irritava um judeu verdadeiro. Porque a imagem da moeda, que é o denário aqui, de onde vem até a nossa palavra portuguesa, dinheiro, vem do denário, que era a moeda, o equivalente ao salário diário de um soldado romano ou de qualquer outro funcionário, tinha, por um lado, a cara de Tibério, do imperador. E estava escrito Tibério César, filho do divino Augusto, porque Tibério era filho adotivo do primeiro imperador romano. Então ele, digamos assim, para aumentar a sua fama e marcar a sua autoridade, acabou por mandar cunhar uma moeda que era o imposto que qualquer cidadão adulto que estava debaixo do Império Romano devia pagar anualmente. Só que essa mesma moeda já trazia na sua inscrição alguma coisa que ia para além da autoridade do imperador. Ele era divino, ou filho do divino Augusto. E do outro lado, então, estava ele sentado, porque de um lado tinha o rosto dele, e do outro lado da moeda, portanto, tinha ele vestido com a sua roupa sacerdotal. E estava escrita lá, por baixo, a inscrição, dizia Pontifex Maximus. É o sumo sacerdote, ou o sacerdote principal. Os irmãos vejam que não era apenas uma moeda, não era apenas uma exigência, digamos assim, legal, mas era muito mais aquilo que César procurava reivindicar. Não é em vão que mais tarde acabaram por ser mesmo construídos templos para adoração e os primeiros cristãos, e é nesse período que nós encontramos o livro de Apocalipse, foram severamente perseguidos porque se recusavam a declarar que César era o Senhor. Senhor no sentido divino. E todo aquele que não o fazia sofria as consequências. Ou a morte, ou a privação dos seus bens, ou o desemprego, etc, etc, etc. E muitos acabaram de deixar de vender ou de comprar, de serem expulsos dos sindicatos comerciais porque se recusavam a prestar culto a César.
Portanto, aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer no fim, não é que não tenha acontecido ainda no passado. Sim, no passado houve irmãos nossos que perderam o emprego, que perderam o seu negócio, que viram as suas famílias presas, que foram torturadas, queimadas, consumidas ou consumidos pelos animais, porque se recusavam a prestar culto a César. Então eles chegaram perguntando a Jesus Cristo, é lícito ou não pagar? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, veja lá como o texto diz, disse, por que me experimentais hipócritas? Eles tinham dito antes na sua introdução que Jesus não se importava com as pessoas. Importar, que significa não se impressionava. E ele não se impressionou, nem com a sua introdução, nem com os seus elogios, nem com a sua pergunta, aparentemente não podia ser respondida, sem que a pessoa que a fizesse ou o fizesse caísse numa armadilha. Mas eles se esqueceram que estavam diante de um grande mestre, um mestre por excelência. Disse, por que me experimentais? Vocês são hipócritas. Essa pergunta é hipócrita. Vocês não têm apenas dúvidas e querem saber qual é a resposta. Não. Vocês querem que com a minha resposta me apanhassem alguma falha. Só que eles não esperavam que estavam diante de alguém que era completamente sábio. Jesus então disse-lhes, mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram o dinheiro. E ele disse-lhes, de quem é esta efígie e esta inscrição? Reparem que isso era sempre quase prático na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Raramente o Senhor Jesus Cristo respondia uma pergunta dando uma resposta direta. Se nós fizermos um estudo minucioso do Novo Testamento, raras vezes alguém faz uma pergunta a Jesus e Jesus dá uma resposta em relação àquela pergunta. Ou ele conta uma história, ou ele conta uma parábola, ou ele faz uma contra-pergunta. O que fazia com que o seu interlocutor, se denunciasse. E eles perguntaram se era lícito ou não. Jesus tem uma moeda aí, que César cunhou exatamente para esse objetivo. Temos. Então mostra-me lá a moeda. Eu estou a ver aqui uma figura, uma imagem, a cara de alguém. Estou a ver uma assinatura de alguém aqui. De quem é essa imagem e essa assinatura? Não havia outra resposta a dar. Eles disseram de César. Então Jesus disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amados, isso é impressionante. E a resposta do Senhor Jesus Cristo acabou por destruir toda aquela falácia. Porque ele disse, essa moeda foi cunhada por César, ou ele que mandou? Sim. Ele mandou fazer essa moeda para receber de volta, como alguma coisa que lhe atribuísse, digamos assim, algum valor? Sim. A imagem que está aqui é de César? Sim. A assinatura é de César? Sim. A razão de ser dessa moeda é para que ela possa ser devolvida a César? Sim. Então dê a César aquilo que lhe pertence. Mas há alguma coisa que não pertence a César. E é aqui onde nós encontramos a magistral resposta do Senhor Jesus Cristo. Repara o que ele diz. A César, o que é de César? E nós podemos perguntar, o que é de César? A moeda. E Jesus acrescenta, e o que é de Deus? A Deus. E nós perguntamos, o que tem Deus a ver com essa pergunta aqui? Os homens só queriam saber se era lícito ou não pagar imposto ou tributo. E se Jesus está a responder corretamente, aquilo que é de César deve ser dado a César, mas ele acrescenta, o que é de Deus? A Deus. E a nossa pergunta é, o que é que Jesus quis dizer com a Deus, o que é de Deus? Deus não estava na equação aqui. Amados, é aqui onde encontramos a sabedoria do nosso Salvador. Está a dizer, há coisas que pertencem a César. Há alguma lealdade em relação a autoridades humanas. E nós temos que ser leais até um certo ponto. Aquilo que é deles deve ser devolvido a eles. Autoridade, respeito, etc, etc. A Bíblia diz isso claramente. Jesus aqui está a romper até com a mesma tradição judaica radical, mas também não está a dizer, sim, eu aceito tudo. Não. Ele introduz na nova realidade, na nova aliança, no sistema redentor que ele veio trazer, um outro princípio, que tanto Paulo como Pedro e os outros apóstolos aprenderam.
Porque Paulo vai dizer isso exatamente na carta aos Romanos, capítulo 13. Qual é a relação do crente com as autoridades? Eles a quem honra, honra. A quem tributo, tributo. A quem respeito, respeito. Pedro vai dizer a mesma coisa na sua primeira carta, capítulo 2. Respeitem, honrem as autoridades humanas que foram instituídas por Deus. Mas reparem, irmãos, a nossa lealdade para com o ser humano é sempre uma lealdade relativa. Nunca absoluta. Nunca. Se a moeda que César quer, dê-lhe a sua moeda. É legítimo. Mas há coisas que César reivindica que não podem ser dadas a ele. Ele não é divino. Então, quando Jesus acrescenta aqui a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus, Jesus está a dizer por outras palavras. Essa moeda que traz a imagem de César deve ser dada a César. Mas vocês, como seres humanos, vocês são a imagem de Deus. Vocês foram criados por Deus. Vocês têm a marca e o carimbo de Deus. A adoração, a honra deve ser dada a Deus. Tudo aquilo que César reivindica para além da sua autoridade humana não lhe pode ser dada. Porque ele está a usurpar aquilo que só pertence a Deus. Amados, isso é magistral. Essa é uma resposta que deixou tanto os fariseus como os herodianos de boca aberta, diz o texto. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Amados, esse apenas foi um grupo que se retirou. Esse capítulo 22 é maravilhoso, porque depois vai chegar um outro grupo, com uma pergunta diferente. Depois do segundo grupo vai chegar o terceiro grupo, com uma pergunta totalmente diferente, mas todos com a mesma intenção maliciosa de apanhar Jesus num erro. Aplicando esse texto para as nossas vidas, a pergunta é, nesses momentos de crise, qual é a base da nossa lealdade? Quem é que continua a receber o nosso compromisso total? Quem continua a ser o alvo do nosso compromisso total? Será que a crise necessariamente deve nos levar a trocar a nossa lealdade? Será que diante das exigências difíceis, como foram essas perguntas colocadas aqui, nós temos que ceder para agradar as pessoas? Será que para sobrevivermos, porque não temos alternativas, temos que trocar a nossa lealdade a Cristo? Não, nunca. Há coisas que nós devemos dar às autoridades humanas. Mas quando eles se atrevem a pedir alguma coisa que nós sabemos que só pode ser dada a Deus, a nossa resposta cabal deve ser não. Amados, eu quero terminar para dizer que o futuro nem sempre nos traz uma tranquilidade. Provavelmente essa crise, porque isso já está a acontecer, vai exigir de nós uma reinterpretação da nossa fidelidade a Deus, da nossa lealdade também. Porque cada vez mais que essa situação permanecer, cada vez mais que a crise econômica e social, cada vez mais que os conflitos familiares, pessoais aumentarem, cada vez mais que houver divisão ou distância entre os mais ricos e os mais pobres, e tantas manifestações todos os dias, nós seremos levados a um tempo em que vamos começar a pôr em causa a nossa lealdade a Cristo para sobrevivermos. E tudo aponta para isso. Amados, não façamos uma leitura incipiente, superficial e infantil daquilo que está a acontecer. Não é apenas sociopolítico aquilo que está a acontecer. Há muitas coisas por detrás. E um dia a nossa fé será severamente testada. E a nossa lealdade a Cristo irá provar-se nesse momento, se é firme ou não é. Que Deus nos dê sabedoria suficiente para sermos capazes de dar a César o que lhe pertence, mas recusar a César aquilo que só pertence a Deus. E nós somos a imagem de Deus. E a nossa adoração e o nosso culto só as devemos a Deus. Porque Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso culto. E o nosso compromisso para com Ele está acima
de qualquer outro compromisso humano. Nem a crise, nem a dificuldade nos fará trocar a nossa lealdade a Deus, por mais que quem a reivindique seja um César. Vamos terminar o nosso culto a Deus cantando A Deus demos glória. Vamos ficar de pé, louvando e glorificando esse nosso Deus que nos amou e que entregou o seu Filho, aquele que cuida de nós todos os dias, a razão da nossa vida. A Deus demos glória. Oh Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele veio dar sentido à nossa vida e propósito também. E toda a nossa lealdade absoluta deve ser dada a Ele. Nós te agradecemos, oh Pai, por tantas bênçãos que continuas a derramar sobre nós. Oh, ajuda-nos, Pai Santo, assiste-nos. Ajuda-nos a afirmar a nossa fé em Jesus Cristo. E que apesar de toda essa situação na qual nos encontramos, oh Pai, que a nossa lealdade a Ti permaneça intocável. Que nem a crise, ou a dificuldade, ou a doença, ou qualquer outra coisa mine essa nossa lealdade. Mas antes, pelo contrário, Pai, que quanto mais essas coisas acontecem, que a nossa esperança seja colocada cada vez mais em Ti. Abençoa a Tua igreja aqui reunida. Leva-nos para as nossas casas, guarda-nos e livra-nos do mal. E ajuda-nos, ó Pai, a ser testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo. É esta a nossa oração que fazemos de gratidão e de louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Terminamos o nosso culto. Apenas pedir aos irmãos para sairmos em ordem. Por indicação dos irmãos que estão aí à porta, como temos feito até aqui. Se qualquer irmão também
trouxe a sua oferta. Temos ali a saída, o lugar para depositar a sua oferta. E que Deus nos abençoe e que tenhamos um dia ricamente inundado com a sua presença e a sua graça também. Que Deus a todos abençoe.